Olá, mulheres fortes! Hoje é o nosso primeiro episódio. Estou muito feliz com esse projeto. Esse projeto nasceu no coração de Deus e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi isso. E não poderia ser outra pessoa, minha convidada de hoje. Ela é mãe do Pietro, mãe do Noah, esposa do Ruben, pastora de mulheres na Igreja Batista Atitude, minha pastora, Vanessa Teixeira. Que honra ter a senhora aqui comigo. A honra é toda minha. Que alegria participar desse projeto que o Senhor colocou no seu coração. Tudo que Deus coloca no nosso coração é bom e tem um fim proveitoso, né? E eu creio que esse projeto já está sendo abençoado por Deus para abençoar muitas pessoas e que Deus possa te conduzir em cada episódio a levar a palavra com sabedoria e muito amor aos corações. Amém, gente. Esse projeto nasceu do altar de uma ministração da minha pastora, numa conferência. O nome da conferência era Mova-se. E eu estava ali trabalhando e escutando as ministrações. E em um certo momento a pastora liberou uma palavra e Deus me deu um projeto. Eu peguei o telefone, anotei tudo no bloco de notas. Mas eu ficava pensando, como que eu vou viabilizar isso, Jesus? Falei, como que eu vou tirar tempo? Porque tudo precisa, né, de preparação, de tempo. Mas Deus falou muito claro, você precisa se movimentar. A sua rede social é um canal de movimento para as mulheres. E eu sempre falo mulheres fortes, porque não é forte de guerreira, é forte em Deus. Porque quando nós somos fortes em Deus, nós somos fortes em todas as áreas da nossa vida. E por isso que nasceu o podcast Mulheres Fortes, Forte em Deus. E foi através da sua ministração. Amém! É Ele que efetua o querer, né? Aquilo que Ele planta no nosso coração tem a ver com Ele. Mas Ele não efetua só o querer, Ele efetua também o realizar. Então você aguardou, se preparou, se movimentou e Ele te conectou com tudo que era necessário para que esse podcast fosse uma realidade. Parabéns. É verdade, obrigada. E eu queria, pastora, que a senhora fizesse uma oração para a gente começar o podcast com a sua bênção. Com a sua bênção, com a sua... sua palavra, né? Para que todas as mulheres que assistam, que venham aqui, sejam abençoadas e sejam, de fato, leve transformação para a vida delas. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor, nós consagramos, Deus, tudo que será realizado através de cada episódio desse podcast ao Senhor. Amém. Deus, o Senhor tem nos dado o privilégio de glorificarmos o Teu nome em cada plataforma, Senhor, de influência. E eu sei que essa plataforma aqui é uma plataforma que o diabo usa para propagar a sua mensagem, mas nós também, como cristãos, servos, usamos essa plataforma para propagar a verdade. Abençoa, Senhor, a Tua filha nesse projeto. Abençoa tudo que será realizado aqui, não somente ela, mas todo o time envolvido nesse projeto. Meu Deus, que o Teu nome seja visto, que o Teu nome seja glorificado e os corações alcançados. Essa é a oração que Te fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu só faço uma pergunta no podcast, que é: o que Jesus transformou na sua vida? Meu Deus, tudo, né? Conta pra gente, conta pra porque gente. quando Ele entra, Ele transforma tudo. Mas Jesus, Ele transformou a minha maneira de ver a vida e a maneira de viver a vida. Né? Quando nós somos iluminados por Deus, a gente é curado da cegueira espiritual que todo homem vive
antes de Cristo. Todo homem antes de Cristo, ele vive numa cegueira espiritual, né? A cegueira que nós herdamos lá no Éden. Então, quando Cristo entra, ele nos faz ver realidades celestiais, realidades espirituais que nós não temos condições de ver carregando o que nós carregávamos do Éden. Verdade. E isso transforma a nossa maneira de ver, nos livra do engano, nos livra das mentiras, porque ninguém pode te dizer mais que o rosa é verde, né? Porque eu estou vendo que é rosa. Então, ninguém pode me dizer que não existe esperança, não existe uma vida futura, porque eu vejo pelos olhos da fé essa vida futura. Então, ver é uma graça divina. Então, quando Jesus entra, ele nos permite ver. Foi isso que ele fez com Paulo, né? Paulo, ele acreditava tanto na sua sabedoria, na sua formação. E ele era um homem tão culto, carregava tantas coisas. Mas quando ele encontrou com Jesus, ele pôde ver a vida e ser transformado pela vida. E aquilo que fazia sentido para ele até aquele momento passou a não mais fazer sentido. Quando a senhora se converteu, assim, a senhora era nova, ou já era casada? Como que foi esse processo? Processo de conversão, né? Eu me converti aos 16 anos, né? Na verdade, eu digo que eu decidi por Jesus, né? Nossa primeira ação é a decisão, decidir aceitar a herança que já foi conquistada na cruz. Então, eu decidi por Jesus. Eu tinha 16 anos de idade, já tinha vivido alguns processos dolorosos na vida, separação dos pais e a minha família sempre teve assim uma raiz cristã, né? Nós éramos familiarizados com a igreja. E isso nos fazia ir de vez em quando, mas sabe, de vez em quando a gente tinha necessidade, que é assim que a gente faz quando a gente busca na dor. Quando a gente tem familiaridade com Deus, é assim. Você sabe que, ele é o caminho, então eu busco o caminho, eu entro no caminho quando eu preciso ou está dando muito errado no outro caminho, né? E meu processo de conversão foi a partir dessa decisão que eu tomei de seguir realmente a Jesus. E eu comecei a viver um processo transformador na minha vida, ainda com a graça de Deus na juventude. Isso é um privilégio. É verdade. Né? Mas eu tive a minha grande experiência, minha primeira experiência com Cristo num retiro espiritual. Quando eu pude dizer o que Jó disse, né? Meus olhos, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Num retiro de jovens. E Deus marcou a minha história ali naquele retiro, falou comigo e me fez um chamado, né? Te entregou uma promessa, né? Uma promessa. E é muito lindo quando a gente percebe que Deus nos entrega uma promessa num tempo, numa estação, mas o cumprimento dessa promessa vai acontecer num tempo futuro, né? Numa outra estação da sua vida. Mas ali eu fui chamada por Deus para ser uma mensageira do reino dele e viver o que eu vivo hoje. Isso tem mais de 20 anos. Meu Deus. Mas esses 20 anos tiveram vários processos, né? Eu sei que a senhora passou por um processo de cura muito grande. A senhora poderia contar esse testemunho, que eu acho que é um testemunho que vai edificar muitas mulheres hoje. O meu processo de cura começou quando eu perdi a minha mãe. Eu perdi a minha mãe. Minha mãe tinha 54 anos de idade. A senhora tinha quantos anos? Eu tinha 30 anos quando eu perdi minha mãe. E foi a pior dor que eu pude experimentar na vida. Na minha jornada, eu não conhecia uma dor como essa dor da perda. E no luto eu adoeci. Entrei numa depressão, eu já servia a Jesus, né? Mas na nossa jornada, o Senhor nos avisou, nos alertou que nós teríamos dores, viveríamos processos e angústias. E essa foi uma grande angústia que eu vivi. Minha mãe eu sou filha única, né, da minha mãe e do meu pai, tenho irmãos por parte de pai, mas minha mãe era minha melhor amiga. Então, perdê-la aos 54 anos de idade foi para mim um desespero. E ainda tinha um bebê pequeno, né? Você tinha acabado de ser mãe, né?
O Pietro tinha 1 ano e alguns meses. Meu Deus. Quando minha mãe morreu, eu olhava para o Pietro e dizia assim, eu tenho motivos para viver por causa do meu filho, mas eu também tenho motivos para morrer por causa da minha mãe. Então, eu tinha desejo de morte. Eu tinha desejo de estar com ela, sabe? A dor era tão profunda. E isso acontece muito na nossa jornada. Às vezes, a gente enfrenta dores tão profundas que o nosso desejo é de fazer cessar a dor. E aí, a gente tem desejo até de morrer. Eu entrei nessa depressão. Aí, 1 ano depois da morte da minha mãe, quando eu estava tentando superar o luto, eu descobri que estava com câncer. Meu Deus. Mais um baque. Aquilo que parecia ser o fim, naquele momento, era realmente o fim para mim. Bom, eu vou morrer como minha mãe morreu. Eu vou viver o que ela viveu. Minha mãe morreu nos meus braços. Eu vi o último suspirar da minha mãe. Eu já sabia qual era o caminho, sabe, desse tratamento. Então, foi de câncer também? Foi câncer. Caramba. Minha mãe morreu de câncer. Ela lutou 10 anos. Mas com 5 anos, ela teve o primeiro, 5 anos depois o segundo. E morreu depois de 10 anos de luta contra o câncer. E eu disse, eu vou viver a mesma coisa que minha mãe viveu. Aí, para mim, agora é o fim. Meu sentimento. Você se colocou naquela posição, né? Também. Meu sentimento era, vou morrer, eu já tinha visto o caminho. Vou passar pelo mesmo processo de sofrimento e, no final, vai ser a morte. Exatamente. É um diagnóstico que ninguém quer receber. Quem quer receber um diagnóstico como esse? Mãe nova. E o sentimento é, Deus me abandonou. Sabe o que esse sentimento é? Esse sentimento de orfandade. Isso aconteceu comigo, eu já conheci Jesus. Eu já tinha uma caminhada com Ele, né? Mas quantas pessoas vivem hoje esse sentimento? Se sentem órfãos, né? De pais vivos. Né? E nós temos um Pai celestial que prometeu cuidar da gente e eu me sentia assim órfã. Mas eu lembro que eu entrei para o meu quarto, chorei 2 dias da minha morte. 2 dias. E eu acreditava que eu ia morrer com minha mãe. E nada me tirava isso da cabeça, até que ele veio. O Pai Celestial apareceu. Até que ele veio como o socorro bem presente que ele é. E ele prometeu, né? É uma promessa de Deus. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele veio, me visitou naquele quarto e me disse, filha, não é o fim. Você não vai morrer e os seus frutos não vão cessar. Natácia, eu passei 1 ano tentando vencer o luto e eu não conseguia respirar profundamente há 1 ano. Mas naquele encontro, sabe, naquela visitação de Deus no meu quarto, eu pude respirar fundo a primeira vez depois da morte da minha mãe. A paz que excede todo entendimento, né? Entrou agora, eu tinha certeza que o Emanuel estava comigo. Deus conosco, ele é Emanuel. Mas aí a senhora também se posicionou, né? A senhora fez o quê? Entrou pro seu quarto, fechou a porta e clamou ao único que poderia te trazer esse socorro. Porque quando a gente está diante de uma dor tão profunda, todas as outras coisas ao nosso redor perdem o sentido, perdem o significado. Então, aquilo que te distraía não te distrai mais. Aquilo que tirava e roubava o seu foco, não rouba mais seu foco. Mais. Ninguém pode me tirar dessa situação, só Deus. Só Deus. E aí você canaliza o seu foco para quem? Para aquele que pode te socorrer, para aquele que é Ezer, né? A palavra socorro, no original, é Ezer. Fala, ele é o socorro bem presente, ele é o meu Ezer, ele é o meu socorro. E essa palavra define Deus. Foi esse socorro que eu experimentei na hora da minha dor. Então, quando eu entrei para o meu quarto, eu experimentei a promessa de Deus e desfrutei, né? Da bondade de Deus. Deus é conosco e é sempre. Ali eu levantei, eu ainda estava doente, né? Não era um fim das dores, era só o início. Sim, no início do processo, mas era um processo com Deus agora. Era um processo com certeza de Deus, vitória, né? Porque às vezes a gente caminha com Deus, você não tem certeza que Ele está com você. Você duvida que Ele... Você acha que Ele te abandonou. Eu achei, quando minha mãe morreu, eu achei que Ele tivesse me abandonado. Eu achei que Ele tivesse me deixado órfã. Mas naquele
naquela visitação com o Espírito, eu tive certeza, Deus está comigo e ninguém tira mais isso de mim. Então, eu comecei o tratamento, né? Perdi cabelo, tirei as 2 mamas, tive que fazer uma mastectomia bilateral. Mas eu tinha certeza, Deus agora está comigo. Eu estava sorrindo por dentro, mesmo que o meu corpo, aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Nosso exterior, ele está abatido. A cada dia se corrompendo. Nosso exterior está a cada dia morrendo, mas o nosso interior está se renovando. E eu senti o renovo do Espírito no meu interior. Eu estava doente, eu estava mutilada, porque eu já estava sem as 2 mamas, mas eu estava com a minha alma em Cristo, com a minha alma em paz, sabe? Com a minha alma com alegria. Por isso que a gente diz que a alegria do Senhor é realmente a nossa força. A alegria do Senhor foi a minha força. Meu Deus. A cada manhã. São muitas transformações. É. Porque Jesus transformou o luto, não em festa, né? Porque ali ainda teve todo um processo, mas em esperança. Transformou aquele luto em esperança. A dor ali desse processo em testemunho. Meu Deus, foi muito. A senhora foi forte demais. Na verdade, eu fui curada do meu luto. Através da doença. Tem coisas que acontecem na nossa vida que parecem que vão nos matar. Mas Deus permite que a gente enfrente, porque é justamente aquilo que vai nos resgatar. O câncer me resgatou. Naquele tempo, sabe, de viver aquele vale, aquele deserto, eu encontrei Deus. Então, Deus às vezes leva a gente justamente num beco sem saída para que Ele abra o mar vermelho, para que Ele realize um milagre. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fui curada e nunca mais chorei pela morte da minha mãe. Coisa linda. No tempo que eu estava enfrentando o maior deserto da minha vida, que era o câncer. E o casamento nesse momento, como foi esse processo? Eu pude ver o que é aliança, né? Eu pude experimentar e viver a verdadeira aliança. Meu marido é mais velho que eu e achava que ele queria cuidar de mim na velhice. Mas a vida nos surpreende. E eu vi o cuidado de Deus através da vida dele. Ele já era pastor nessa época, não? Não. Mas ele já era um homem de Deus. Sim. Né? Ele já era um servo do Senhor. E aí eu agradeço a Deus pela escolha que eu fiz lá atrás. Por isso que eu sempre digo que a gente precisa fazer a coisa certa, escolher o que é certo, ainda que o tempo que a gente esteja vivendo seja um tempo de bonança. Escolha o que é certo. Lá atrás eu fiz a decisão de casar com esse homem debaixo de uma palavra de Deus, né? Debaixo de uma certeza de que nós tínhamos um propósito juntos. E o propósito só se fortaleceu na dor. Aliás, nós florescemos na dor. Foi a dor que nos uniu mais. Conectou, né, por completo. Foi a dor que nos levou a viver o propósito de Deus. Meu marido me servia em todo o tempo. Ele foi em todas as sessões de quimioterapia comigo. Ele estava ali enquanto eu estava recebendo aquele medicamento tóxico que me fazia tão mal. Ele estava ali me consolando, me dando palavra, alegrando meu coração, sabe? Então, ele cuidou de mim. E meu marido, ele é militar, né? Desde os 18 anos. Ele nunca havia tirado uma licença no militarismo. E no militarismo, tirar uma licença para tratamento de saúde, para cuidar de outra pessoa, ainda é o mesmo que você está dizendo assim, ó, eu estou abrindo mão da minha carreira. E ele me deu essa grande prova de amor, sabe? Ele estava dizendo assim para mim, ainda que eu perca a minha carreira, eu não quero perder você. Você é minha prioridade. É isso. E ele cuidou de mim nesse tempo todo, superou as maiores dores da vida dele, os maiores desafios, porque odeio hospital. Nunca. Nenhum homem gosta. Nenhum homem gosta. Ele podia ver sangue. Ele tinha que cuidar de mim. Fazer curativo. Fazer curativo. Limpar meus drenos, que é um sangue misturado com linfa. Ele tinha que medir aquilo e sorrir para mim, dizendo, meu bem, você está melhorando. Tá tudo ficando bem. Mas eu sabia que por dentro ele estava muito mal. Sim.
Então, ele ficou cuidando de mim durante 2 anos. Foi 2 anos esse processo do câncer? 2 anos o processo de tratamento do câncer. Eu fiz 20 sessões de quimioterapia, 25 de radioterapia. Caramba. Foi um processo Longo. muito longo. E durante esses 2 anos, ele cuidou de mim. Conheço muitos homens que abandonam as suas mulheres nesse tempo, que não suportam, né? Não suportam o processo. Mas meu marido suportou. Ele tinha olhos de fé, sabe? Eu digo que ele me viu pela fé, porque ele me viu em condições que ninguém poderia me ver. Sim. Ele me viu em condições que ninguém... É o nível máximo da intimidade, né? E mais do que isso, sabe? Ele tinha todos os motivos para mostrar o contrário, de dizer, não, eu não suporto mais, eu não suporto essa dor. Porque e para ainda um homem tinha a criança beleza, pequena, né? Ainda tinha o Pietro pequeno. Para o homem a beleza é muito importante, sabe? É. E ele me amar na minha, assim, como é que eu posso, não sei, eu perdi, assim, a palavra. Eu estava desfigurada, eu não tinha beleza física, aquilo que é tão importante para o homem, sabe? Eu estava desfigurada, ele me amou, mesmo assim. Ou seja, ele me viu pelos olhos da fé. E hoje eu estou aqui, né? Investiu em mim, investiu em mim, para a glória de Deus, e hoje eu estou aqui. A gente tem, na época, a gente só tinha, do tratamento, a gente só tinha o Pietro, que hoje tem 12 anos. Mas na época ele tinha 2 anos de idade. Ele cuidou do Pietro, ele assumiu, né, a responsabilidade de pai e de mãe, porque eu não tinha como assumir. Então, o papel do meu marido foi fundamental para mim nesse processo, sabe, para minha superação. E quando veio a cura, assim, quando foi decretado quando ali? eu pude declarar, né? Quando eu pude declarar, porque se eu perguntasse para os médicos, e a gente sempre quer uma resposta do profissional, né? Você quer ouvir do médico, você está curada. Eu nunca ouvi isso dos médicos, nunca. Aliás, eu perguntei aos 2 que me acompanhavam, tanto o mastologista quanto o oncologista, e eles diziam, você está boa, ou seja, você está sem a doença agora. Mas o prognóstico que eu tinha é um prognóstico de vida de 5 anos, de sobrevida. Que foi basicamente o que aconteceu com a sua mãe, né? Que foi exatamente o que aconteceu com a minha mãe. Então, eles tinham a expectativa de que o câncer que eu tive voltasse em 2 anos no máximo, porque o câncer era muito agressivo, já tinha alcançado a minha axila, outra parte do meu corpo. Então, ele tinha um poder de multiplicação muito acelerado. E aí, a expectativa era essa. 2 anos, então você está boa agora, mas daqui a 2 anos é possível que volte, aí você lute mais um pouco e sobreviva até 5 anos. Mas Deus contraria todo o prognóstico humano e, sabe, a sentença da nossa vida não é dada por um diagnóstico. É verdade. Muitas vezes a gente acha que o câncer é uma sentença, mas não é. O câncer é um diagnóstico. A sentença da nossa vida é decretada por Deus. E Deus já tinha liberado sobre mim a cura. Por isso que hoje eu estou celebrando nesse ano de 2023, 10 anos de cura, né? Então é um ano muito especial para mim. Gente, lá no Instagram dela, ela tem uma série contando todos esses testemunhos e o processo de cura, que é a série A Cura, que ela conta desde quando ela teve o diagnóstico até esses 10 anos de cura. É a coisa mais linda, sou apaixonada pela história dessa mulher, gente. Então, Deus transformou essa área da saúde e ainda trouxe um milagre, né? Que foi o Noah. Aí o Noah, eu digo que milagre frutifica, né? O Noah é o fruto do meu milagre, né? Então, a minha cura... Eu sempre desejei ter 2 filhos. Quando minha mãe morreu, esse desejo ficou mais intenso dentro do meu coração. E é aquilo que eu digo, é Deus que realiza o querer dentro de nós. Mas por medo, eu decidi não mais sonhar com isso. Porque eu já tinha feito quimioterapia, e a quimioterapia,
como vulgarmente a gente diz, né, seca os ovários. Eu não poderia mais gerar. E eu falei, não, estou feliz, Deus, estou feliz. O Senhor já me deu vida, que era o meu maior sonho. Eu queria viver para criar o meu filho. Mas o Pietro, ele começou a pedir a Deus, eu quero um irmão. Eu quero um irmão. Ai, meu Deus. Falei assim, agora, o que eu faço? É agora que eu não posso dar para o meu filho, né? Qual mãe não quer agraciar o seu filho com um pedido, e um pedido tão legítimo de ter um irmão? Eu queria poder dar um irmão, mas eu sabia que, humanamente falando, era improvável isso. E eu dizia para ele, meu filho, um irmão não posso te dar, mas eu posso te dar irmãos espirituais. Você vai ter muita gente sempre te cercando, você nunca vai estar sozinho. E eu acreditava que Deus iria me dar apenas filhos espirituais. Mas ela já era pastora nessa época? Ainda não, né? Então, assim que eu declarei a minha cura, né, 2 anos depois do início do tratamento, o meu marido foi consagrado pastor. E aí nós começamos no processo. Nós já cuidávamos de muitas pessoas, né? A consagração, a unção aconteceu 2 anos depois do tratamento. Mas nós já cuidávamos de pessoas durante todo esse processo de tratamento do câncer. Eu nunca parei de já pastorear. Era líder de célula, já Nunca tinha parei de rede. pastorear, de cuidar de pessoas. Eu lembro que eu estava precisando de cura e eu orava para que pessoas fossem curadas. E Deus curava. Sabe por quê? Porque não é sobre mim, é sobre o poder que há no nome dele, de Jesus. Eu descobri o poder que há no nome de Jesus. E eu orava e as pessoas eram curadas. O que hoje a gente ouve muita gente dizer é, não, você primeiro precisa ser curada para depois você curar. Mas a gente não está falando que o poder está em uma pessoa. O poder não estava em mim. O poder estava no nome que eu aprendi, sabe? A colocar nesse nome realmente e declarar esse nome com o poder que ele tem. Então, era assim que aconteceu. Eu estava sendo ali, vivendo o processo do pastoreio, mesmo no processo do câncer. Quando meu marido... E a gente já estava sonhando com o que Deus iria fazer, porque agora Deus estava comigo. Agora eu já tinha certeza da minha cura. E isso que a fé faz. A fé te faz viver no presente com o olhar no futuro. Então, a gente já tinha certeza do que a gente viveria, sabe, no futuro. Deus nos permitiu viver. E aí, quando ele foi consagrado, nós dizemos para o nosso filho, vocês vão ter muitos irmãos espirituais. Para o meu filho, para o Pietro. Você vai ter muitos irmãos espirituais. Muitos, Deus nunca vai te deixar sozinho. E nós fomos convidados pelo nosso pastor, presidente, pastor José Valandro Júnior. Na época, nós morávamos na Barra. Nós fomos convidados para pastorear uma igreja aqui em Nova Iguaçu, porque já tinha um grupo. Tinha um propósito. Já tinha um grupo de irmãos se reunindo semanalmente em célula aqui, né? Então, a gente não entendia muito bem, sabe, o que Deus iria fazer. A gente não conseguia ver, a gente só conseguia crer no propósito divino para todas as coisas. E depois de muita prova com Deus, nós aceitamos o desafio de vir para essa terra, pastorear pessoas aqui. Não, e a igreja está fazendo 5 anos esse mês, né? E olha o que Deus tem feito, né? A igreja começou aqui, até aqui no Hotel Mercury, né? Começou no Hotel Mercury, sim. E agora nós temos um templo, 2.500 membros, né? Um povo ali, tá de fato vivendo o que Deus preparou para vocês. Porque o nosso Deus é Deus de improváveis, né? E nós somos improváveis. É. E nós entendemos que a coisa mais especial que nós temos na vida é o nosso propósito. O que dá sentido para a vida é o propósito. É o propósito. A vida não tem sentido sem propósito. Foi o que Paulo percebeu, que ele tinha tanta coisa, mas ele acreditava em tanta coisa, né? Acreditava na sua própria sabedoria, acreditava que a sua formação é o que daria para ele poder. E ele viveu assim por muito tempo. Ele foi fiel àquilo que ele acreditava, até que ele foi iluminado, até que o encontro com Deus mudou a história dele e ele entendeu que nada do que ele tinha fazia sentido.
nada do que ele conquistou fazia sentido. Por isso que ele chegou à conclusão, né, que o morrer era lucro e o viver era Cristo. Depois da cura eu aprendi, meu marido também, que o viver agora era Cristo. Então a gente vive para Ele agora. Nossa vida é para isso. É para ser devolvida para Ele, e é o que nós estamos fazendo, e faremos isso até o último dia da nossa história aqui na Terra. É lindo. Referência, né, gente? Eles fazem um trabalho que é surreal, de cuidado mesmo, de amor. E eu sou prova viva disso. Não é? Cheguei lá na igreja, sem muitos propósitos, ou melhor, com muitas promessas, mas sem agir nenhum propósito. E a partir de sementes que vocês lançam, vai nos ativando a florescer, né? De fato, viver o propósito que Deus colocou em nós, na nossa vida. E em pouco tempo de igreja, já abri célula, já lidero, já discipulo e já estou vivendo aqui. O podcast é um propósito de Deus e Deus vai fazendo as coisas da forma dele, mas no tempo certo, na estação certa, porque olhando para trás, realmente, eu não estava ali preparada para viver. Amadurecida. O tempo viver. da maturação é um tempo necessário para viver o propósito de Deus, né? Eu digo que Deus, ele realmente nos trata no vale e nos prepara lá, até que a gente entenda, amadureça, conheça o propósito divino. E depois que a gente conhece o propósito divino, fica tudo tão mais simples. Mais leve, é leve. E outra, você quando chega no vale, você não se deslumbra com a vista. Depois que você chega no monte, você não se deslumbra com a vista do monte, sabe? Você não fica deslumbrado com aquilo que você está recebendo. Você fica apaixonado com o que Deus está fazendo, agraciado, sabe? Você fica com... Seu coração se enche de tanta gratidão. E às vezes não é o que acontece em nós, é o que acontece através de nós, né? É o que dá sentido. Isso que dá todo sentido. Quando eu vejo a transformação de alguma filha, é isso que, assim, arde no meu coração. Não é, às vezes, não é uma coisa pra mim. Às vezes eu me pego orando mais pelas pessoas do que por mim, pelos propósitos que estão no meu coração. Porque eu falo assim, meu Deus, é isso. É esse que é o sentido da coisa. É a paixão por gente mesmo. Porque o propósito da nossa vida não cabe na gente, né? O propósito da nossa vida é para o outro. Tudo que Deus nos dá para o outro. O dom que Ele me deu não é para mim, só faz sentido para o outro. Deus me transforma, me agracia com dons, porque o dom é um presente da graça divina, então o dom não tem a ver comigo, não tem a ver, sabe, com a santidade que eu vivo. O dom é um presente de Deus para serviço e para que eu sirva o outro. Então, a gente só tem satisfação na vida e só entende propósito divino quando a gente entende que a nossa vida não é para a gente, é para o outro. Coisa linda. Gente, Deus transformou a vida dela no sentimental, no emocional, a cura do câncer, o milagre do Noah, a parte ministerial. Deus fez uma transformação 360 a partir da posição. Quando você se, de fato, entregou, Deus foi fazendo tudo. E uma coisa que a Sarah falou que, para mim, faz todo sentido. Cada um na sua estação. Não é tudo junto, né? A gente aceita Jesus hoje, a gente acredita que amanhã já vai viver o propósito, já vai isso, já vai aquilo. Só que são fases. Então, cada fase é um vale, cada fase, às vezes, é um deserto, às vezes é a fase da montanha. E cada estação, né, traz um aprendizado e um amadurecimento mesmo dessa Por isso que a gente árvore. tem que respeitar o nosso processo, respeitar a nossa jornada e acreditar que a gente está construindo, sabe? A gente está se movendo na direção do propósito divino. Deus, eu digo sempre, Ele dá sonhos a meninos, mas Ele não realiza sonhos em meninos. Ele deu sonho a José era um menino. Mas José só foi realizar o sonho quando ele já tinha maturidade para ser governador. Então, Deus revela sonhos a meninos,
mas não realiza sonhos em meninos. E José ficou 13 anos preso, né? Então, ele passou por esse processo aí de maturidade, não na bonança, assim, no sofrimento. Mas ele foi fiel, aí ele foi governador. Mas é isso. O processo, e são processos dolorosos. A dor é pedagógica. Ela nos ensina. A dor nos traz aprendizados necessários, importantes para o cumprimento do propósito. O problema é que a gente desiste na dor. O problema é que a gente se desespera na dor. O problema é que na dor a gente acredita que a gente foi abandonado por Deus. Aí a gente volta, ao invés de prosseguir, sabe? José entendeu, José tinha uma visão. Quem tem visão do futuro tem tudo. José tinha um sonho. E ele sabia, Deus vai me conduzir. Então, todas as coisas que me sucederem vão me lançar para o meu destino profético. O destino dele era ser governador do Egito. Então, ele foi respeitando as estações, acreditando que Deus estava, sabe, conduzindo, porque a palavra diz que em tudo José era abençoado. Quando ele foi lançado no poço, ele foi abençoado. Quando ele foi lançado na prisão, ele foi abençoado. A bênção estava com José. Então, José era abençoado onde ele estava. Por isso que ele mudava as realidades, mesmo estando num cenário completamente adverso, a presença dele ali, ele carregava a presença dele era o suficiente para mudar o cenário. E olha que coisa linda, quando ele está na prisão, por um momento ele acha assim, olha, a minha solução está no copeiro, o copeiro vai sair, ele diz assim para o copeiro, lembra de mim, quando você estiver lá com o faraó. Fora. Fala de mim para ele, sabe aquela coisa assim? Fala de mim para ele, me indica. É isso. Mas José, se fosse indicado pelo copeiro naquela estação que ele estava vivendo, ele não seria governador do Egito. No máximo, ele estaria livre para servir um copinho no palácio do Egito, mais nada. Mas foi exatamente no tempo certo, no tempo que a ponte, né, para o palácio já estava construída, é que o copeiro lembrou dele, lembrou de José, quando havia uma necessidade. Deus, ele nos permite viver desertos na vida para nos preparar para que a gente supra uma necessidade. Todo deserto que José enfrentou era para suprir a necessidade do Egito, que viria num tempo de crise. E foi nesse tempo que ele foi lembrado por Faraó. Então, respeite as estações, acredite e confie no processo que Deus vai te usar, né, para que você seja uma resposta. A gente não está aqui por acaso. É verdade. A gente está aqui no tempo certo, para ser resposta certa para um propósito divino. E eu quero presentear a senhora, uma honra tê-la aqui. Quem vem aqui no podcast vai ganhar presente. Ah, meu Deus do céu, eu não sabia disso, senão já teria vindo. Está começando hoje. Né? Tem 2 presentes para a senhora hoje. O primeiro é do nosso patrocinador Amado Craft, nosso parceiro. Sempre ela trabalha com devocionais, com cadernos devocionais, com agendas. E a agenda dessa mulher, gente... Meu Deus! Eu adoro devocional, né, gente? Porque eu não abro mão de devocional. A vida devocional é a vida que nos sustenta. Né? Eu digo que muito melhor que a velocidade é a constância. E o que a gente faz com constância, a gente prospera. E a vida devocional é o que eu zelo muito antes de qualquer outra coisa, de servir, de me manifestar com dons e talentos. Eu zelo por uma vida devocional. Obrigada. Que é o nosso tempo a sós com Deus, né? Isso. É o tempo que a gente precisa se separar para estar vivendo o que Deus quer. Ó, tem mais um presente. Não sei se a senhora conhece essa marca. A Nandra, conhece? Claro que conheço essa marca. A Nandra também é uma das nossas patrocinadoras. É uma marca de bolsas de couro que sempre tá aqui, vai estar sempre aqui no podcast. E ela mandou um presente pra senhora hoje. Gente, que honra, que privilégio. Estou dizendo que o mês de outubro é um mês realmente muito especial para mim, né? Mês do meu aniversário, mês de prevenção ao câncer de mama. Todas as mulheres precisam estar atentas a isso. Nós precisamos divulgar e realmente levantar a bandeira dessa causa. É um mês que eu sou muito mimada por Deus, né, gente? Obrigada, Nandra. Adorei. Deus abençoe
a vida de vocês, gente. Gente, a Nandra tem loja no Shopping Nova Iguaçu, no Shopping Grande Rio, tem diversas revendedoras pelo Rio todo. Eles trabalham com bolsas em couro e sapatos. Então, se você gosta de ter um material bom, de qualidade, visitem a loja da Nandra. Vamos abrir esse presente, né? Vamos ver presente, né, se eles acertaram. Não tenho dúvida, gente. Não tenho dúvidas, tem bom gosto. Não, Isso aqui é embalagem linda. Bonita, né? São lindas as bolsas. Eu lembro, a minha mãe já foi revendedora Nandra. Em um tempo que ela ficou sem trabalho, o que nos sustentou foi as vendas das bolsas da Nandra, sabia? Olha que linda, gente. Eu já amei. Olha, elegantérrima. Olha que cor linda, gente. Gostou? Muito obrigada. Minha cara, gente. Minha paleta, gente. Olha isso. Linda, amei. Bougainville, nosso parceiro. Já almoçou, pastora? Vamos almoçar daqui. Vamos almoçar. Lá no Bougainville, a senhora já conhece. Eu adoro, maravilhoso. Nossa, cada prato maravilhoso que tem lá, gente. Muito vamos bom, sair daqui né? e vamos pra lá. É um bistrô aqui na Nova Iguaçu, que tem massas, risoto, tudo de qualidade. Um ambiente lindo e super instagramável, aconchegante. Então, se você quer ter um almoço aí com uma amiga, com seu marido, tempo de qualidade, é lá no Bougainville. Sítio Recanto de Mel é o lugar ideal para você que quer casar, quer fazer um evento, tá procurando aí um espaço. Lá é super completo e ainda tem um serviço de hotelaria. Sabia, pastora? Lá é um sítio que tem vários quartos, se seus convidados vierem de longe, quiserem dormir lá, se hospedar lá. Tem uma estrutura super incrível. E lá também tem uma estrutura muito legal para quem quer fazer retiro, igrejas, escolas. Conhecer. Vou levar a senhora vai gostar. Vamos lá. Tem um ambiente maravilhoso, interno e externo, área verde. Então, quem é aqui do podcast vai ter desconto lá no Recanto de Mel. Só falar que veio através do Pod Mulheres Fortes que você vai ganhar um brinde especial. Deus me conectou aqui com o Space Bee, gente, que é aqui o local onde nós fazemos o podcast. E além dessa sala de podcast que você pode alugar para fazer o seu podcast também, tem uma sala de coworking, uma sala de aula, onde tem até 40 lugares para você trazer aí, ó, fazer uma mentoria, você que quer dar um curso, uma palestra. Aqui no Space Bee tem vários ambientes para você que precisa de um espaço bom, agradável, ar-condicionado, bem localizado, ainda tem estacionamento. Então, venha conhecer o Space Bee. Pastora, aqui no podcast vai ter sempre uma dinâmica, que é o pote de promessas. Como vai funcionar? Minha convidada vai aqui, ó, balançar, tirar uma promessa, que são versículos que tem aqui, e vai ler essa promessa que Deus está entregando para ela hoje aqui no podcast. Então... adorei. Vamos. Vamos ver qual será a promessa. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Acredito muito nisso. Palavra Vivo pastoral, isso, né? Palavra pastoral. Fica essa dica, então, né? Não só para mim, mas para todas as más conversações, realmente. Quando a gente está em mesas, né, que não são agradáveis a Deus, a gente sempre sai de lá cheio de sementes dentro da gente. Então, que as nossas mesas sejam mesas agradáveis a Deus, como essa mesa aqui É foi agradável a verdade. Deus hoje. Coisa linda. Pastora, pra gente finalizar, deixa uma mensagem para as mulheres. Eu acho que a senhora tem, assim, uma super bagagem até para essa questão do Outubro Rosa, né? Que nós estamos em outubro. Viemos de rosa sem combinar. Na paleta, isso, adorei. Então, deixa uma mensagem para as mulheres fortes, para elas serem fortes em Deus e uma mensagem para esse mês do Outubro Rosa. Mulheres fortes, minha mensagem para você hoje é que você possa conhecer a Deus acima de todas as coisas, né? Nós vivemos processos na nossa vida, como compartilhamos aqui, mas esses processos não são para destruir você, esses processos fortalecerão você na sua jornada. O câncer não é uma sentença, o câncer é um diagnóstico. Se você conhece alguém que está enfrentando, ou você mesma está enfrentando o câncer, acredite, tem esperança para você. O que Deus fez na minha vida é poderoso também para fazer na sua vida. Previna-se e ame a Deus acima de todas as coisas. Que Deus te abençoe.
Muito obrigada pelo carinho, por ter vindo, ter disponibilidade. Sei que a agenda é cheia, muitas coisas. Uma honra ter você aqui. Você é uma inspiração para mim. Sou muito honrada de ter essa cobertura espiritual, de ser sua filha, estar ali caminhando junto. Obrigada mesmo. Muito feliz por a gente estar começando esse projeto, sendo a senhora. Muito feliz mesmo. Muito obrigada. A alegria toda minha. Deus não une pessoas, ele une propósitos. Verdade. E eu acredito nisso. Que você seja próspera em todas as obras das suas mãos. Amém. E que a maior influência da sua vida seja a influência da palavra de Deus. Amém. Muito obrigada. Um beijo, gente. Fiquem ligados que toda semana teremos uma nova convidada, um novo testemunho de transformação. E até o próximo episódio. Tchau.